Neste vídeo eu vou apresentar a utilização do AutoCAD para a execução de desenhos de circuitos eletrônicos. Neste vídeo em particular eu vou apresentar como fazer um desenho esquemático. Aqui nós temos um desenho de um transmissor de FM. O AutoCAD ele pode ser utilizado para desenhar tanto a parte esquemática do circuito eletrônico, como a parte do silkscreen, que é o verso da placa de circuito impresso, como também a própria placa de circuito impresso com as suas trilhas. Então vamos abrir o AutoCAD e vamos fazer algumas configurações para a utilização no desenho esquemático. Aqui nós temos então a tela do AutoCAD, vamos clicar em iniciar desenhos. Agora eu vou desativar o Dim Mode. Aqui embaixo nós temos o Dim Mode, que é aquele comando que mostra as etiquetas junto ao cursor. Eu não vou precisar disso agora, então eu vou desativá-lo. Na sequência eu vou habilitar o Snap de objetos de ponto do meio. Esse ponto do meio é aquele snap que a gente utiliza apertando o Shift do teclado e o botão direito do mouse. E é esse ponto do meio. Como nós vamos usar bastante esse ponto do meio, é interessante que ele fique ativado permanentemente. Em vez de eu ficar clicando Shift e botão direito a toda hora, eu venho aqui nessa setinha e ativo esse Object Snap aqui. Então toda vez que eu precisar ele já está ativo, eu não preciso apertar Shift com tecla direita do mouse. Na sequência a gente vai ajustar a grade. Vamos ajustar o espaçamento entre as linhas da grade de 5 em 5 milímetros. Linha principal igual a 1. Vamos desativar a grade adaptativa e desativar a opção de exibir grade além dos limites. Acionamos aqui, configurações de ajuste. Grade está ativada. O espaçamento da grade vamos ajustar de 5 em 5 milímetros. Toda a linha principal 1. Desativar aqui grade adaptativa e desativar aqui exibir grade além dos limites. Ok, a grade sumiu, mas nós podemos dar um zoom estendido aqui ou um zoom total, que ele vai mostrar os meus limites. Você vê que a grade não passa dos limites da folha. Na sequência a gente vai ajustar o snap para 2.5 e 2.5, ou seja, ele vai ser metade do valor da grade, e x igual a y. No mesmo lugar aqui, configurações, já vamos ativar o snap. Aqui colocamos 2.5, aqui ele já mudou para 2.5 porque o espaçamento x e y já está ativado como igual. Ok. Dando sequência, nós vamos fazer o desenho esquemático dos símbolos dos resistores. Nós temos resistores de vários tamanhos, de várias resistências. Então nós vamos desenhar apenas um. Nós vamos colocar um atributo que estará relacionado com a resistência de cada um desse resistor. Eu vou fazer uma linha horizontal aqui que vai me servir de base para o desenho de cada componente. Vou fazer um retângulo aqui. Este retângulo vai representar o resistor. Eu vou desenhar uma linha aqui e outra linha aqui.
que representarão os terminais deste resistor. E agora eu vou inserir aqui em bloco um atributo. O identificador desse atributo vai ser res de resistência. O prompt vai ser o valor da resistência. E o valor padrão nós podemos preencher ou não. Vamos ajustar a altura do texto para 2,5 milímetros. Justificação esquerda estilo standard. Ok. E vou clicar aqui o valor desse resistor. Então, para desenhar o símbolo dos resistores, nós fizemos o retângulo, desenhamos os terminais, colocamos um atributo e agora a gente vai transformar isso num wblock, que é um arquivo. Bom, nós temos então definido o retângulo que representa o resistor, os terminais e o atributo que vai indicar o valor da resistência. Agora nós vamos transformar esse bloco em um arquivo para uso posterior. Para isso nós vamos aqui em gravar bloco, gravar bloco. Eu vou selecionar o ponto. Esse é o ponto onde eu vou inserir o bloco no meu desenho futuramente. Vou selecionar os objetos que fazem parte desse bloco. São esses aqui. Enter. Eu vou excluir do desenho. E aqui eu preciso dar o nome desse bloco. O nome vai ser resistor. Ok, então já criou o desenho do bloco. Vamos verificar se ele foi criado do jeito que a gente queria. Para isso a gente vem em inserir, procurar, navego aqui nas pastas até achar o resistor, está aqui, abrir. Aqui o ponto de inserção eu vou especificar na tela. E aqui a escala eu vou desabilitar. Vou deixar tudo como 1. Uma vez que isso é um desenho esquemático e nós não precisamos ajustar a escala. Sobre o formato A3, nós clicamos aqui para especificar a escala do formato quando nós inserimos no desenho. Neste caso, não é necessário. Ok. Então nós vamos inserir o resistor aqui nessa posição. E aí ele pede para mim o valor da resistência. Então vai ser 4K7. Ok. Está aqui o resistor com a especificação. Eu quero inserir um outro resistor. Inserir. Como eu já inseri esse resistor uma vez, ele aparece aqui como opção para mim. Caso eu não queira esse resistor, eu venho em mais opções e faço o procedimento normal como a gente fez da primeira vez. Caso eu queira esse, basta clicar aqui e inserir novamente esse resistor aqui. Qual é a resistência desse? Esse é uma resistência de 100. Ok. E assim nós podemos colocar quantos resistores forem necessários. Como uma forma de organização, quando a gente criar o wblock, o arquivo do bloco, é interessante a gente criar uma pastinha no computador só para guardar esses blocos. Na sequência, nós vamos desenhar essa representação de um microfone. Padrão, linha. Vou traçar uma linha aqui embaixo para dar uma noção das dimensões.
e vou deixar esse resistor aqui como uma base de tamanho para a gente desenhar os outros componentes. Então eu vou desenhar um retângulo. Vamos ver se ele está proporcional. Está proporcional. Agora eu vou fazer um círculo. E agora eu vou usar o comando aparar. Aqui. E aqui. Enter. Eu vou aparar estas pontas. E agora aparar essa parte da curva. Nós temos o desenho como está aqui. Agora eu vou fazer o terminal. Comando linha. A partir desse ponto até aqui. Comando linha a partir desse ponto até aqui. Veja que o microfone não tem uma especificação, apenas um texto mic. Nesse caso, eu vou escrever apenas um texto. Texto, única linha, clicar aqui, tamanho 2,5, que é o mesmo dessa altura dessa letra aqui, Enter, rotação 0 e o texto mic. ESC. Eu posso mover um pouquinho esse texto para a direita e está pronto o meu símbolo do microfone. Então agora eu vou em inserir, gravar bloco, selecionar o ponto base, que será este ponto aqui, selecionar os objetos, este aqui, Enter, e o nome aqui embaixo. Eu posso escolher aqui a pastinha onde eu vou gravar, posso criar uma pasta nova, como eu mostrei lá. Você tem a opção aqui de criar pasta, criar uma pasta para os blocos. E aqui eu vou colocar o nome dele. Salvar. Aqui, microfone. Vamos visualizar se esse bloco está adequado. Inserir. Aqui eu posso ampliar se eu tiver mais ou menos. Veja que o bloco do microfone não aparece aqui. Eu vou ter que clicar em mais opções. Vou ter que procurar. Navego nas pastinhas e acho o meu microfone aqui. Abrir. Ok. E aí vou posicionar o microfone aqui. Próximo componente que nós vamos desenhar são os capacitores. Veja que os capacitores eles têm valores que também variam. Como esses valores variam, é prudente, interessante usar atributos. Então vamos desenhar primeiro a representação do componente. Padrão, vou usar o comando retângulo. Eu vou clicar aqui. Vou fazer um retângulo usando coordenada relativa. Arroba 10. Eu quero que ele tenha 10 milímetros aqui em X. E em Y eu quero que ele desça 2, menos 2. Enter. E agora eu vou fazer outro retângulo aqui embaixo.
coordenada relativa novamente, arroba 10, vírgula, agora é 2 positivo, que eu quero que ele vá para cima. Pronto, temos as duas barrinhas. Agora linha, aqui até aqui para fazer o terminal. Enter. Repete o comando, né? Linha, daqui até aqui, para fazer o outro terminal. Aqui vocês veem que a representação do capacitor ela está com esse espaço preenchido. Nós vamos preencher esse espaço aqui usando essa opção de achura. Sólido. Eu vou desligar o snap aqui. Agora ele corre livremente. Veja que ele não para nos cruzamentos das linhas e eu consigo clicar aqui dentro especificamente. Enter. E agora eu posso voltar a ligar o snap. Muito bem, agora nós temos que inserir o atributo. O identificador vai ser cap de capacitor. E aqui nós vamos digitar o valor da capacitância. E padrão, vamos deixar em branco. Altura do texto 2,5, rotação 0, OK. E eu vou clicar aqui. Agora sim nós vamos em inserir, gravar bloco, selecionar o ponto, este ponto, objetos, estes objetos, Enter. Aqui fica excluído o desenho. E aqui nós vamos colocar o nome de capacitor. Ok. Agora vamos inserir esse bloco. Veja que agora eu tenho o resistor e o microfone que estão inseridos aqui. Eu posso clicar aqui e abrir, que ele vai mostrar o que eu tenho aqui. Mas o capacitor ainda não está nessa lista. Vou clicar aqui em mais opções. Vou procurar, navegar aqui até achar o capacitor. Abrir. Especificar na tela. Não vou ajustar a escala. OK. Vou posicionar o capacitor aqui. E ele pega o valor da capacitância. Eu vou colocar 100 PF. OK. Então está aqui o meu símbolo de capacitor. Aí tem uma coisa interessante que não aconteceu com o resistor nesse desenho aqui. Os resistores estão alinhados em pé. O capacitor tem este e este nessa posição, mas tem um capacitor que está nessa posição. Quando nós formos inserir o capacitor no desenho, vai ocorrer isso. Quando eu vou inserir o capacitor no desenho, eu tenho duas opções. A primeira é selecionar aqui e pegar esse capacitor que está aqui agora. Quando eu clico aqui, ele pega todas as configurações do capacitor que eu inseri anteriormente. Mas se eu quiser mudar essas definições, eu tenho que vir em inserir e mais opções. Aí o capacitor já está aqui. Então eu quero especificar a rotação na tela. Eu quero que ele gire. Então eu vou clicar aqui. OK. Vou clicar aqui. E agora ele está permitindo que eu gire o capacitor para pôr na posição horizontal, como está lá no modelo. O inconveniente é que quando eu digitar aqui o valor da capacitância, ele vai sair nessa posição. Então é interessante criar um novo bloco para um capacitor. Eu vou pegar este aqui que já está pronto.
eu vou usar esse comando de explodir, que a gente já conhece. Vou explodir este bloco, Enter. E agora esse cap eu vou rotacionar. Aqui, clico no cap, Enter. E vou girar até ele ficar nessa posição. Agora eu vou mover esse cap. Eu vou colocar ele nesta posição. Assim. E agora eu vou criar um novo bloco. Inserir, gravar bloco, selecionar o ponto base, selecionar os objetos, e aqui onde está o nome do bloco eu vou chamar de resistor, e eu vou pôr um H no nome porque ele está na horizontal. Se eu não fizer isso, ele vai gravar sobre o outro. E agora eu posso inserir mais opções. Vou procurar. Eu gravei ele como resistor. Na verdade, ele tem que ser capacitor. Eu posso alterar o nome aqui. Capacitor H. Alterei o nome. Abrir. Agora, como ele já está na horizontal, eu não vou precisar rotacionar. Eu vou desabilitar esse comandinho aqui. Ok. Aí eu consigo inserir ele já nessa posição. E o valor da capacitância. Ok. Ele já vem aqui o número na posição adequada. O próximo componente que nós vamos desenhar é esse trimmer. Se você der uma olhada, o trimmer nada mais é do que um capacitor variável. Então fica fácil nós fazermos esse bloco usando o do próprio capacitor. Então eu vou inserir um capacitor, colocar o capacitor aqui. Ok. Agora eu vou desenhar uma linha deste ponto até este ponto aqui. Vou dar um zoom. Agora eu vou fazer o tracinho aqui em cima. Esse tracinho eu vou clicar em linha. Clico aqui em qualquer ponto e faço essa linha perpendicular a essa aqui. Para isso aperto Shift do teclado, botão direito do mouse, comando perpendicular. Aqui. ESC. Veja que essa linha não tocou exatamente onde eu queria, mas eu posso clicar sobre essa linha, clicar sobre esse ponto do meio e movimentar essa linha dessa forma, sem usar o comando mover. Eu posso clicar aqui, ele está pegando o fim dessa linha inclinada. Aqui. Vamos editar esse bloco. Agora eu vou explodir o bloco do capacitor. Ele apareceu aqui, esse atributo. Eu posso criar agora um texto. Aqui. Enter. Enter. Colocar trimmer. Agora eu vou mover esse texto para cima. Vou mover esse texto para cima. Agora eu vou criar um novo bloco. Vou lá inserir, gravar bloco, gravar bloco. Selecionar o ponto.
este aqui, selecionar objetos, este, Enter, e o nome do bloco eu vou chamar de trimmer, ok? E agora eu vou inserir um novo bloco para ver se ele está funcionando adequadamente. Mais opções, buscar lá no arquivo, ok. E aí vou digitar o valor da capacitância aqui. O próximo passo é desenhar essa bobina. Eu venho aqui em padrão, em círculo, vou criar 1, 2, 3 círculos, uma linha, Enter, e outra linha aqui. Agora eu vou usar o aparar e vou aparar essa parte, circunferência, e essa parte da linha e essa parte da linha aqui. Veja que a bobina não tem nenhum identificador, então eu posso direto inserir, gravar um bloco, selecionar o ponto base, selecionar os objetos, Enter, o nome do bloco, aqui vou chamar de bobina. Ok, e agora eu vou fazer o próximo bloco, que é o símbolo da antena, que é muito fácil também. Padrão, linha, linha, inserir, gravar bloco, selecionar ponto de inserção, este ponto, objeto, Enter, nome, antena. Ok. Por fim, vou desenhar esse último componente. Padrão, círculo, esse círculo assim, uma linha aqui, uma linha ligando este ponto até este e até este ponto, uma linha ligando este ponto até aqui, que é o terminal, aparar estas pontinhas que sobram. Agora eu vou colocar uma seta, eu vou usar essa seta aqui, vou clicar no fim dessa linha aqui, até aqui. Está pedindo para eu colocar um texto, mas eu posso dar ESC, eu não quero colocar texto nenhum. Agora tem aqui que colocar as etiquetas, base, emissor e coletor. E também um atributo que é o código desse componente. Então vou usar texto, aqui eu vou colocar 2,5, 0, B, agora vou clicar aqui, E, clicar aqui, C, Enter, ESC para finalizar o comando. Agora eu vou mover esse B, vou desabilitar o modo ajuste, para que eu possa fazer a movimentação desse B livremente. Enter, vou colocar aqui, mover esse
C, de forma que ele não fique na linha dos terminais. Da mesma maneira este E aqui. E agora o atributo, inserir, o atributo, o identificador é chamar de dio valor, o resto é padrão, ok. Eu vou colocar aqui embaixo. Agora vamos gravar bloco, diodo, selecionar o ponto, selecionar os objetos, Enter, ok. Finalmente temos todos os componentes desenhados e transformados em blocos. Vamos aproveitar agora esses componentes e montar um circuito realmente. Vamos montar esse circuito. Então eu vou desenhar uma linha, vou ligar o Snap, vou desenhar uma linha horizontal aqui, vou inserir um bloco de resistor, vou desenhar essa linha e vou inserir um bloco de microfone. Eu vou inserir, seleciono o resistor, posiciono o resistor aqui. O valor desse resistor é 4K7. Ok. Agora eu vou inserir esse capacitor horizontal, colocá-lo aqui. O valor desse capacitor é 0.047 microfarad, 0.047 microfarad, ok. E agora eu vou inserir o microfone aqui. Esse capacitor ficou muito próximo, eu posso mover, clico aqui, Enter, clico nesse ponto, trago ele mais para cá. Agora eu vou usar o comando linha para unir esses pontos apenas. Enter, este ponto com esse, Enter, este ponto com este. Eu vou fazer mais um tracinho aqui. Eu vou inserir um capacitor aqui e outro capacitor aqui, os dois de 470. Inserir. Agora eu vou pegar o capacitor que está na posição vertical. Vou inserir aqui. Esse tem 470 PF. Ok. Vou inserir novamente o capacitor. Ele vai ficar aqui, 470 PF. Ok. Agora eu posso usar o comando linha para unir esses pontos. Enter. Eu vou traçar essa linha até aqui e vou unir esse capacitor até aqui. Agora nós temos dois resistores aqui, os dois de 10.
Então vou inserir resistor aqui, 10, aqui, inserir resistor 10, ok, padrão, linha, unir esse ponto até este, Enter para voltar ao comando linha, unir este ponto até este, Enter para voltar o comando linha, este ponto até este. E se eu clicar nesse tracinho, dá para eu clicar nesse quadradinho e puxar até conectar aqui. Agora na sequência a gente tem esse diodo. Eu vou criar uma linha aqui, vou inserir, ele não está aqui ainda, mais opções, procurar, diodo, abrir, ok, clicar no fim dessa linha aqui, qual é o valor? C2058, C2058, ok. Agora com o comando linha, vou traçar duas linhas aqui, Enter, Enter novamente, aqui, até aqui, Enter, conectar essa linha com essa, Enter, Enter novamente, essa linha com essa, e nesse espaço entre essas duas linhas eu tenho um capacitor de 3.3, inserir, capacitor, (3.3PF), ok. Aqui tenho esse resistor de 100, inserir resistor, e aqui o trimmer de 15 PF, inserir trimmer 15 PF. Para finalizar, eu preciso inserir apenas a bobina aqui, inserir, mais opções, procurar, bobina, abrir, ok. Quando eu for inserir essa bobina, veja que está dando um quadradinho verde aqui neste canto. Se eu clicar aqui, a bobina vai parar lá naquela posição. Então eu vou mover, clico aqui na bobina, Enter, clico aqui e trago ela de volta para a posição. E agora a antena, inserir, mais opções, procurar, antena, abrir, ok. Eu vou inserir a antena aqui. E aí ficou faltando um pedacinho de linha para unir a antena até esse terminal da bobina. Enter para finalizar o comando. E assim nós temos o nosso esquema pronto. Vou desligar o modo grade, posso desligar o modo ajuste para apreciar o desenho esquemático de um circuito eletrônico desenhado usando o AutoCAD. Quando eu entrei
a resistência desses dois resistores, eu digitei 10. Mas se a gente olhar aqui, ele é 10K. Eu preciso corrigir. Para eu corrigir esse valor, basta eu dar 2 cliques sobre ele e aqui eu ponho o valor 10K. Ok. Aqui é a mesma coisa, 2 cliques, 10K. Ok. E assim a gente tem o nosso esquema eletrônico pronto, que era o objetivo da aula deste vídeo. E assim, até a próxima aula.